O que acabou? Boa tarde, meu filho. Salve, caboclo pena branca. Salve, meu filho. Salve. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bem, seu pena branca? Uma satisfação falar com o senhor novamente, viu? Obrigado, meu filho. Muito obrigado. Tem muita gente acompanhando as suas palavras, os seus ensinamentos. Tem gente que acompanha especificamente o seu pena branca. O senhor tem uma mensagem inicial para passar para as pessoas que buscam o conhecimento através das palavras do caboclo? A minha mensagem sempre é uma mensagem de paz. Sempre uma mensagem de compreensão. Sempre uma mensagem de não julgamento. Então, para todos aqueles que sentiram ressonância com as minhas palavras, para que busquem dentro de si mesmos as respostas, porque todas elas estão lá dentro. E que quando sentirem esse comichão do conhecimento, da busca da verdade, que peçam seus guias, porque todos temos os nossos guias, que lhes indiquem o caminho da verdade, do autoconhecimento. E com propriedade vou adquirindo a seara de Deus. Porque Deus é autoconhecimento. Porque Deus é a seara bendita. Porque Deus é a fé exercida sem julgamento. Porque Deus é tudo. E Deus é nada. Nossa, daí fica complicado de entender, hein, seu pena? Não, é muito simples. Vocês é que querem complicar tudo. Olha, como entender aquilo que é tudo e é nada ao mesmo tempo? Porque se você tem que pensar que tudo e nada são as duas faces da mesma moeda, Uhum. matéria, antimatéria, o positivo e o negativo, Entendi. o sim e o não. Nessa, vamos dizer assim, limitação de polaridades, que é o que vocês experimentam nessa fase de esquecimento do todo, muitas vezes vocês estão no nada. Muitas vezes vocês estão no oposto de si mesmos, enquanto deuses encarnados. Então, quando lhes digo Deus é tudo e Deus é nada, vamos dizer assim, é que mesmo nos seus momentos de sombra ou nos seus momentos de escuridão, isso também é Deus. Entende, filho? Entendo. Quando o senhor estava encarnado, o senhor tinha essa mesma compreensão de Deus? Ou isso mudou depois que o senhor entrou para o mundo espiritual? A encarnação neste plano tridimensional pressupõe o esquecimento. Aham, A visão de Deus nesse plano é uma visão religiosa. aham, aham. A visão de Deus nesse plano é uma visão mística. Mas Deus não é religioso e muito menos místico. Deus é a matéria e Deus é a antimatéria. Deus é cada partícula que compõe esse universo. E cada partícula que compõe os vários universos. Deus é a partícula que compõe cada um dos seres deste plano, de outros planos, desta experiência Gaia Terra, de outras experiências, de outros mundos. Então, como vamos dizer assim, as limitações do raciocínio dos seres encarnados, é difícil explicar o que é Deus, né, filho? Então, ao invés de explicar Deus, vamos sentir Deus. Quando o seu coração se aquece, quando
você sente que sua alma vibra para além do mundo material. Esse é o primeiro sinal de que Deus está dentro de você. Por falar em dentro de você, o senhor falou para buscar as respostas dentro de si mesmo. E que depois o senhor também disse para pedir auxílio dos guias quando necessário. Sim, Então, verdade. qual é a maneira apropriada de agir frente a uma adversidade da vida quando a gente não tem a resposta? A gente deve pensar nos guias ou em buscar a resposta dentro de si mesmo? A adversidade da vida, filho, muitas vezes é a resposta. Nossa. Às vezes a vida toma certos contornos ou se caracteriza de determinada forma que pode parecer a vocês um grande problema, uma grande dificuldade, ou talvez até mesmo uma grande injustiça. Sob uma ótica menor, sim, pode parecer isto tudo, mas será que é isso mesmo? Então, muitas vezes, quando digo busque a resposta dentro de si, é porque nós mesmos somos os causadores das nossas dificuldades. Nós mesmos, em pactos anteriores, até pré-encarnacionais, decidimos aprender de forma, vamos dizer assim, mais difícil. Lições que nos foram impostas em outras vidas pela nossa própria ignorância e das quais tentamos fugir. Então, muitas vezes, certas situações difíceis de serem compreendidas têm que ser assimiladas e superadas. É muito importante nesses momentos não se desesperar. Eu sei que para vocês, terrivelmente emocionais, pela sua configuração genética, é difícil não se envolver tanto com os problemas. Mas, se eu posso lhes dar um conselho, quanto maior for a sua capacidade de observação e quanto maior você conseguir aprender com a dificuldade, tão melhor preparado você estará para o mundo espiritual, tão melhor preparado você estará para as próximas dificuldades. Porque você entenderá que com ou sem dificuldades, o que importa é o papel que você está exercendo neste momento, neste planeta, neste plano. E todas as lições que foram escolhidas para serem aprendidas o serão de uma forma ou de outra. Entendi. Então a gente deve encontrar nas próprias adversidades a resposta. Também a gente pode, por acaso, Sr. Pena Branca, encontrar nas dificuldades da vida as nossas imperfeições? Claro. Muitas vezes, certas circunstâncias que se repetem indefinidas vezes são nada mais do que, vamos dizer assim, a vida jogando na sua cara aquilo que você não quer ver. E muitas vezes os defeitos que criticamos nos outros são aqueles que estão mais arraigados em nós mesmos e que nós preferimos não ver. Então, quando advogamos a uma postura de não julgamento e sim de compreensão, é porque ao julgarmos, não entendemos. E ao não entendermos, não crescemos. E ao não crescermos, estaremos fadados a voltar nesta roda de samsara. Mas muitas e muitas e muitas encarnações. É como se você estivesse repetindo a mesma série, muitas vezes, na mesma matéria, e ainda assim não conseguisse entender por que está repetindo. Percebe, filho? Entendi. É o universo evidenciando aonde precisamos nos melhorar. Exato. Exatamente. Mas desse jeito, então, não existe vítima, porque diariamente estamos sabendo onde precisamos e o que devemos fazer para melhorar? Vítima é um conceito de polaridade. Aham. Você tem um algoz e tem uma vítima. Aham. Será que a vítima não é o seu próprio algoz? Será que a vítima não já foi o algoz de outras vítimas? Tudo é uma questão de papéis. Que papel você quer interpretar?
A escolha é sua. Então, seu Pena, quando uma pessoa já está na depressão, ela então, ela talvez não tenha se perdoado, ela passou por todo um processo para chegar naquele ponto. A depressão é um caso à parte. É um caso à parte? A depressão é uma, vamos dizer assim, é uma doença da alma. Da alma? A depressão é uma doença da alma. Quando a alma está fora de sintonia com a sua essência, ela se deprime, ela perde tempo, ela perde ímpeto, ela perde energia, vamos dizer assim. É como se houvesse uma falta de alinhamento entre o que o seu eu superior é e o que representa em termos vibracionais e o que a alma encarnada vive ou experiencia. É como se você se propusesse a fazer um caminho e aí você, pelos desígnios da vida, acaba tomando um caminho diferente e não consegue entender as dicas que a vida lhe dá para que você retome o caminho, que é o seu caminho. Então eu sempre digo que a depressão, que é uma doença da moda, vamos dizer assim, é uma doença que tem a ver com a vaidade humana, porque hoje os espíritos encarnados normalmente são espíritos que são, pelo menos grande parte deles, rebeldes há muitas e muitas e muitas gerações. Então escolheram, vamos dizer assim, caminhos muito difíceis para trilhar, não é? Uhum. Então, muitas vezes, ao invés de assumir essas dificuldades de frente e aprender com elas, eles entram num processo de ficarem à deriva ou à margem desses processos, de enfrentamento das dificuldades do dia a dia. E isso gera um processo depressivo, porque você só vai ter a energia vital fortalecida quando você estiver ligado à sua energia monádica, ao seu eu superior. Quando você se afasta do seu caminho ou daquilo que é necessário para que você vivencie a sua experiência de forma plena e restrita, você acaba ficando deprimido. Então a depressão é uma falta de alinhamento com seu propósito de alma, filha. Entende? Entendi. O senhor falou uma distonia entre o que o seu eu superior é e aquilo que você está decidindo ser. Exato. É como se você não, o canal de ligação da sua chamatrina, que é o canal de conexão com o divino, tivesse perdido a força. É como se tivessem desligado da tomada. Muitas vezes também a depressão às vezes não é uma depressão, vamos dizer assim, por falta de sintonia. Às vezes o espírito precisa descansar. Então ele passa por um período de readaptação ou reorganização necessária. E seria um processo muito mais extenuante se esse espírito estivesse com toda a energia. Então, muitas vezes, o próprio eu sou retira a energia dessa partícula para que ela se reorganize, se restabeleça em outros níveis, em outra configuração, para que volte novamente a experimentar o que deve ser experimentado. Então, existe aquele que propositalmente sai do seu caminho e por isso se sente perdido e entra em processo depressivo, mas também existe aquele que precisa de, vamos dizer assim, um descanso para assumir novas responsabilidades. E isso também se dá através de um processo depressivo. Ficou Entendi. claro? Então, sim, sim, senhor. Então existe aí um movimento acontecendo, ele tem um propósito, e se a pessoa então já souber de antemão que tem condição de decidir como vai se sentir em relação àquele movimento, ela pode viver a experiência da adaptação sem ter a parte do sofrimento. O sofrimento é uma escolha emocional. Olha lá. Uhum. O sofrimento não é necessário. Quando existe compreensão, não existe sofrimento. Não significa que não existe solidariedade. Essa é uma palavra muito esquecida por vocês. Sofrer muitas vezes leva à apatia. E sofrimento, muitas vezes, é a negação do que precisa ser feito. Então eu me entrego ao sofrimento e não ajo naquilo. Então, muitas vezes, o sofrimento é uma resposta do emocional para a sua incompetência em lidar com a questão prática. Agora, respeitar o sofrimento é dever de todos. Mas mais do que isso,
Quem sofre precisa entender qual a verdadeira causa do sofrimento. Porque muitas vezes o sofrimento se dá de forma terrivelmente egoísta. Ah, Muitas vezes o sofrimento é um sofrimento falso. Muitas vezes o sofrimento é uma forma de se chamar atenção para si. Não é? sim. Esse não é um bom sofrimento. Aliás, o sofrimento nunca é bom, né, filho? Bom mesmo é compreender o processo dolorido. É importante compreender a dor da compreensão. Muitas vezes compreender certos processos é dolorido, porque muitas vezes não cabemos na roupa que nos deram. Muitas vezes nossas ideias estão aquém da nossa grandeza espiritual. Muitas vezes nossos passos são mais curtos do que gostaríamos de dar, ou nosso físico não tem a mesma energia que nós gostaríamos que tivesse. Tudo isso é motivo de dor, mas não de sofrimento. A cada desafio, uma nova resposta. A cada momento, uma nova proposta. Nossa. E aí, eu quero entrar nessa história que no Livro dos Espíritos conta o objetivo da encarnação. Quando se pergunta na 132 qual o objetivo da encarnação dos espíritos, eles dizem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Eu quero falar disso. Mas antes de eu continuar lendo e fazendo um gancho com o que o senhor falou, parece que existe, então, seu Pena, a necessidade da aceitação de uma experiência que nos foi proposta pela vida, para que a gente possa progredir daquele ponto, ou então encarar a pena de aquilo se repetir na nossa vida até que a lição seja aprendida. Ad infinitum. Nossa. Sim. Nenhum espírito pode crescer se não entender as suas limitações. Nenhum espírito pode se desenvolver ou chegar à perfeição, para usar uma citação do seu livro, se ele não entender que aquilo que a vida está lhe propondo como experiência, na verdade, é um degrau de aprendizado. Nada é um fim em si mesmo. E muitas vezes, na vida prática, vocês acham que tudo tem que ter uma explicação racional. Não é? É verdade. Tudo tem que ser determinado cartesianamente, cientificamente. Não é? E já que você criou uma palavra nova, espiritologia, a ciência do espírito, apesar do espírito também ser matemática, a sensação ou a emoção, a vivência da emoção, a vivência da experiência não pode ser entendida somente, vamos dizer assim, com a função mental. Ela tem que ser entendida pelo coração. Então, muita gente que tem muito conhecimento, e isso digo aos milhares, já que você tem um grupo muito sério de seguidores espíritas, que são pessoas que têm uma capacidade intelectual bastante desenvolvida, e são pessoas que estudam muito. Se eu tenho um conselho a dar para essas pessoas, é que não adianta de nada saber todos esses livros e saber todas as teorias e filosofias, se isso não tiver ressonância interna. Então, uma coisa é entender com a cabeça, outra coisa é entender com o seu coração. O coração é o nosso motor de Deus. O coração é o nosso gerador de energia divina. O coração é o que nos expande no universo. Não é a nossa capacidade mental. E quando digo capacidade mental, eu me refiro ao que vocês chamam de ego, a construção mental do ego, que lhes permite viver nessa terceira dimensão, portanto, com muitas limitações. Então, por que só eu estaria validando este ego, se ele já é em si invalidado por ter, vamos dizer assim, uma configuração que o limita a uma realidade tridimensional? Certo. O corpo mental do ser humano é muito maior que o ego. Quando se fala em mente, vamos dizer, buscando lá nos gregos, estamos falando do nosso espírito, não é? A nossa capacidade espiritual é muito maior do que 3 mais 3 são 6, não é? Então, assim, é importante usar a capacidade mental e mais do que isso, a capacidade intelectual no sentido de lhe dar os conhecimentos necessários
para poder interpretar a realidade, mas a interpretar a realidade use também o sentido do coração. Sem ele, você não consegue validar nenhuma experiência humana nesse plano. Entendi. Então o coração é o motor de Deus, o senhor falou. Sim. Tanto é que a chamatrina, quando vocês vão encarnar, está localizada onde? No coração. O Então, senhor falou. é importante que se tenha essa consciência. Não se vendam a frieza da interpretação dos fatos. A ciência, enquanto ciência, surgiu da interpretação da filosofia. Ou seja, ela buscava entender o mundo, mas não apenas não essa ciência fria de hoje. Era uma ciência de compreensão do todo. E não há todo sem o espírito. A ciência ficou muito material, ela se distanciou da filosofia. Todo o tripé de evolução do homem tem que ser filosofia, ciência e religião. Sem isso, não há progresso. Mas elas são e devem caminhar juntas. Então, quando o senhor fala que muitas vezes não cabemos na roupa que nos deram, seria então até esse condicionamento da nossa sociedade de que às vezes nos faz crer que somos a roupa que temos, o corpo físico. Muitas vezes o corpo físico que veio, vamos dizer assim, escolhido dentro do processo encarnacional como ideal para certas experiências, é rejeitado pelo espírito quando ele está encarnado, não? Isso. Quantas pessoas você conhece que gostam do seu corpo? Nossa. Ou que gostariam... Quantas pessoas você conhece que gostariam de mudar o corpo? Ah, sim, bastante. Porque vivem em função de um ideal estético que é considerado, vamos dizer assim, o padrão de beleza ou padrão para ser bem-sucedido dentro dos limites impostos pela sociedade ocidental capitalista moderna, vamos dizer assim. Nossa. Mas não é assim. O corpo não é escolhido para se adequar a esses padrões. O corpo é escolhido para se adequar vamos dizer, às provas que esse espírito escolheu viver nesta encarnação. Entendi. Mas é difícil. Todo mundo, você já pensou como é difícil conviver com esse tipo de estigma social? Ah, é. Então, muitas pessoas não cabem no seu corpo. Nesse sentido. Entendi. E é difícil. E dói. Isso dói, é dolorido, é compreensível. Porque ele não tem a consciência do porquê isso foi assim. Não é? Muitas vezes, então, o que eu estou entendendo é que o corpo que temos tem a ver com o programa de encarnação que serve para a gente se melhorar. Então, ele vai causar uma vicissitude. Sempre. É primordial. A análise do corpo diz muito sobre o teu passado, suas encarnações passadas, sobre as tarefas que você vai administrar nessa vida. Entendi. E não é porque a gente tem... Inclusive doenças genéticas, vamos dizer assim. Ou aleijões físicos, aleijões mentais. Você, como espírita, deve saber disso muitíssimo. Não preciso lhe explicar. Então, mas assim, às vezes a pessoa está ouvindo e diz, olha, mas eu tenho um corpo muito bonito, então eu não fiz nenhum erro no passado, eu estou quites com a providência divina. Talvez esteja do ponto de vista físico. Ou será que essa pessoa foi rejeitada e ela precisa viver agora uma experiência de ser amada pelo corpo? Será que também isso não é só um desafio? Você imagina essas pessoas que são muito bonitas e admiradas e desejadas? Por que elas são tão admiradas e desejadas? Então. Alguém realmente quer saber quem elas são em essência? Não. A interpretação sempre é rasa, física, sexual. Alguém quer saber se essa pessoa, o que essa pessoa tem em essência? Nossa. Se essa pessoa realmente é bonita por dentro, se ela tem o que compartilhar? Não. Parou na superfície. Parou. Uma pessoa bonita.
que quer que isso venha a ser. Porque beleza também é muito uma percepção individual. Tá certo. Então é uma prova tanto quanto para a pessoa feia. Exato. Que Novamente, estamos trabalhando com as duas polaridades. Tudo é trabalhado para vocês nas duas polaridades. Quanto melhor vocês conseguirem entender o que isso significa dentro do jogo, do xadrez existencial de cada um, tanto melhor cada um vai se compreender e entender melhor sua missão. Bom, Tudo é polaridade. Então vamos falar disso. Ó. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Daí os espíritos respondem na 132 do Livro dos Espíritos. Só assim, ó, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Bom, então aí nesse parágrafo a gente já sabe que ele está indo para algum lugar, partindo de um ponto de imperfeição. Sim. Tá. Se você, agora, eu lhe pergunto, o que ele quis dizer como perfeição? Então, numa outra... Ah lá. Vou lhe dizer a minha visão. Claro. Perfeição do ponto de vista espiritual é a integração com o divino. Certo? Isso. Mas isso se dá em fases. Em fases. Então, para o espírito encarnado aqui, atingir a perfeição seria quando ele se juntasse à sua mônada original. Mas mesmo assim, essa mônada original está muito, muito longe do que a gente pode chamar de fonte, de Deus ou do que você quiser. Então, perfeição, do ponto de vista de crescimento espiritual, para quem está encarnado aqui, significa ascender ao nível monádico. Tá claro? Entendi. Que já é um grande feito. Nossa, mas é muito difícil, hein, seu Pena? Ascender. Difícil? É ou não, depende de você. Ascender significa se ver como parte que experimenta uma versão de uma realidade e poder contribuir com essa experiência para, vamos dizer assim, a onisciência da sua mônada. Porque é isso, uma mônada se subdivide em muitos, milhares, milhões de fractais. E é como se jogasse tentáculos em realidades diferentes. E cada uma dessas experiências, de cada um desses fractais, vai se somando à medida que ele vai ascendendo aos outros. Então você imagina se você tivesse uma cabeça que pudesse, vamos dizer assim, ter a experiência de 1 milhão de pessoas. Nossa. Entende o que eu estou lhe dizendo? Sim. Então, com esse grau de consciência, você chega à perfeição. Porque o que é a perfeição, senão a integração com o todo? Então, o objetivo dos fractais encarnados é de experimentar uma realidade específica. Nesse caso, da terceira dimensão e deste planeta, experiência Gaia, Terra, de experimentar o esquecimento dessa consciência original, desse eu sou superior. E, através disso, ir alimentando este eu superior com mais e mais informações. De tal forma que, quando esse eu superior se juntar aos outros, ele vai ter uma miríade de informações. E quando tiver experimentado tudo, estará capacitado a mudar de plano de consciência. Então, o que é ascensão, para vocês, é ter uma capacidade de expandir a consciência de vocês para entender o todo possível dentro desta realidade. Isso é ascender na 3D. E assim por diante. Na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, etc. Tá claro, filho? Tá. Só que assim, a gente que estuda essas coisas, o espiritismo, a gente entende que existe um progresso a ser feito, que uma coisa não acontece de uma hora para outra. Não. Claro. Tá. São milhões de anos. Tá bom. Éons, para usar uma palavra. É o quê? Éons. Milhões, tá, isso. E uma dança circular desse sistema demora quantos anos, filho? 52 mil anos. É verdade. O que é uma vida humana nesse planeta encarnado hoje? 100 anos?
80. E as pessoas acham que isso é muito. Quantas encarnações as pessoas já tiveram aqui ou em outros planos, filho? O senhor, o senhor já passou dessa, né, de ter que reencarnar? Sim. Então o senhor não precisa mais reencarnar. Não. O que Na que faz um verdade, espírito... nenhuma pessoa que ascensiona precisa Tá reencarnar. certo. Porque também é uma escolha do espírito querer experimentar. Você pode, por exemplo, Ah, estar deste lado do véu, isso. trabalhar com seres encarnados orientando, que é o que eu faço. Hum, Isso também é uma forma de amealhar a experiência. Porque quando eu converso com um filho que está tendo uma experiência, eu também estou aprendendo com ele. tá. Estou aprendendo através da percepção dele a enriquecer a minha percepção. Então, isto também é um processo de ascensão. Entende, filho? Entendi. O que que faz uma pessoa ter a obrigação de encarnar? Seria, não vou dizer sujeira, mas a bagunça que ela fez ali tem que desfazer, ou como é que é? Basicamente, a reencarnação se deve por dois fatores. Ah, Um, que é a minoria, são o que a gente chama de espíritos avatáricos ou aqueles que vão por missão. ah, Ou seja, são espíritos que têm um grau de consciência muito maior do que aquele plano de encarnação que eles desejam experimentar e que vão para, vamos dizer assim, ajudar a levar o nível a aumentar o nível vibracional daquela realidade, ah, certo? entendi. Vamos colocar nomes famosos, os Vamos. Cristos, os Budas Tá. e todos aqueles outros, entre aspas, santos ou grandes espíritos, espíritos de grandes homens, que tiveram uma compreensão do mundo muito mais profunda do que vocês em geral. Aham. Então, esse seria um tipo. E o outro tipo, realmente, são as pessoas que precisam repetir experiências. Ah, expiação. Elas podem repetir experiências por várias vidas de uma forma mais suave, ou podem escolher e aprender tudo numa vida só de uma forma mais brusca. Hum, Você que escolhe. Você pode ter 10 lições de matemática num dia, ou você pode ter 10 lições, uma em cada dia diferente. Então, o conteúdo a ser aprendido é o mesmo, porque você, enquanto fractal de uma mônada, quer experimentar X. Isso vai gerar Y, Z. Como você vai lidar com os resultados do seu processo encarnacional também vamos dizer assim, definido por você junto com o seu conselho kármico. hum, E aí você escolhe. Se você foi muito profundamente no seu lado sombra, ah, você vai ter que resgatar isso indo muito para o seu lado luz. Só que todo o processo dentro da polaridade, quando você sai de um lado para o outro, é sempre doloroso. não. Então você pode fazer isso de forma gradual, que é o que a maior parte dos espíritos escolhe fazer, ou seja, vou aprendendo aos poucos em encarnações sucessivas, Ah, ou tenho uma experiência encarnacional radical e nossa. prefiro aprender tudo de uma vez só. Quando você vê pessoas que têm vidas muito, vamos dizer assim, impressionantes, ou pessoas que têm uma capacidade de sentir profundamente, de escolhas radicais ou mudanças radicais, essas pessoas escolheram um processo encarnacional, vamos dizer assim, para adiantar em seu processo, ou para fazer as coisas mais rapidamente. Uhum, Não é? entendi. E isso é uma coisa de avaliação pessoal. Você escolhe. Agora, só focando num ponto específico, que o senhor já é a segunda ou terceira vez que o senhor toca. Parece que o senhor estabelece uma diferença entre dor e sofrimento. Parece que sofrimento é uma coisa que a gente escolhe consciente ou inconscientemente pelo nosso condicionamento, e dor é algo que você não tem muita escolha, tem que viver para que essa distilação aconteça. Dor, vamos ver se eu consigo lhe explicar. Vamos lá. Dor representa uma resposta do espírito ou do físico, vamos colocar do ponto de vista físico e Ah, espiritual, porque existem as duas dores, né? hum, Há um processo vivencial que apresenta certos obstáculos. Tá ah, claro? aham, Para superar esses obstáculos, eu sinto dor. Ok?
Então, seria a dor a passagem do que é cômodo para um outro nível cômodo, passando pelo incômodo, que é a Sim, mudança. não é só uma questão de comodidade, mas também, quando eu falo dor, ela também se dá a nível de consciência. Não é? Ah, tá. Muitas vezes, quando vocês falam muito isso, a consciência está pesando, não é? Então, isso é um tipo de dor, não é? É uma dor É. de consciência. Hum. Sofrimento é uma escolha consciente de mergulhar na dor e tirar proveito dela. Ah, nossa. Então, eu mergulho nessa dor para Uhum. dizer que eu sou um coitado, para que as outras pessoas tenham pena de mim, para fazer com que as outras pessoas fiquem amarradas a mim, não é? Entendi, para angariar Eu piedade. sofri, a dor te leva Ah, à frente, o sofrimento não te deixa sair do lugar. ixi. Entende? Vamos colocar numa situação que é bastante comum e acho que vai ajudar a clarear na mente de vocês. Vamos imaginar que você tem uma mãe que venha perder um filho Tá, por um motivo, um acidente, uma coisa trágica. trágico. Isso é bastante comum de acontecer. Uhum. Né? É. Então essa mãe vai ter duas formas de reagir a isso. A dor vai existir de qualquer forma. Ah, Ela pode usar essa dor para ser uma pessoa melhor, para entender o processo do filho, para entender a grandeza da sua doação ao poder oferecer aquele espírito, aquela experiência que era importante para esse espírito crescer. Então ela cresce através da dor, mas ela não é paralisada pela dor. ah, A mãe que usa a dor para gerar o sofrimento vai ficar, vamos dizer assim, reclamando sempre da vida, vai ficar cobrando dos filhos, do marido, da família uma atenção, porque ela é a sofredora, só ela sofre nesse mundo. Vai usar aquilo como uma muleta para o resto da vida, para não tocar sua vida em frente. Então, este sofrimento é autoimposto e é, como se diz, uma coisa falsa. Ele é artificial. Ele é um decalque da verdadeira dor. Entende? entendi. Então as pessoas que querem que se impõem este tipo de sofrimento precisam de esclarecimento, porque ninguém é vítima. Hum, Ninguém é vítima. Você só experimenta lados opostos de uma mesma realidade. entendi. Então ninguém é obrigado a sofrer. Todo mundo. E outra, quem está olhando por fora não precisa ver a pessoa com dor como alguém que está sofrendo, né? Alguém que está com dor, respeitar, né? Respeito sempre, solidariedade sempre. É, Mas solidarizar significa eu entendo o que você está passando. tá. Não significa, vamos dizer assim, ajudar a pessoa a vivenciar uma falsa noção de realidade. Porque o sofrimento é uma falsa noção de realidade. Ah, A dor vem e ela passa, e a pessoa sai fortalecida. O sofrimento debilita. Porque vamos pensar até do ponto de vista energético. vamos. Quando você cultua esse tipo de pensamento, eu sou sofredor, eu sou uma vítima, eu sou um coitado. Que egrégora espiritual você está se chamando para acoplar a sua, vamos dizer assim, aura? As que Você estão em vai estar chamando sintonia. entidades positivas? Não. Você vai estar atraindo espíritos de sofredores. Isso. Então está feito o quadro negro. Você Ah, está entendendo o que eu estou falando? sim. Uma Porque coisa. a pessoa que entende a sua dor, vive essa dor e sai fortalecida, não fica com este tipo de, vamos dizer, flanco aberto para que essas entidades, vamos dizer assim, esses eguns, como se fala, possam se acoplar energeticamente, porque ela está resguardada disso. Ela sai mais resplandecente, ela sai mais bonita, ela sai mais viva da experiência difícil.
Toda pessoa que passa por um trauma, por uma situação difícil e sai fortalecida, ela dobra a sua capacidade, o seu teor de energia. O seu gradiente energético é dobrado. Porque ela é como se você tivesse um obstáculo para superar. E quando você supera esse obstáculo, você se sente mais forte. E você consegue ir à frente com mais facilidade. Então, essa pessoa está blindada energeticamente à ação dessas entidades negativas. Entende? Aham. Enquanto que aquela que fica reclamando, vai sendo sugada. Ela abre flancos para esse tipo de entidade, para esse tipo de egrégora do sofrimento. É uma coisa masoquista. Esta é a palavra. Né? Nossa. É masoquismo. Uhum. Tem gente que encontra prazer na dor, né? Sofrimento, assim. Uhum. Então, quanto mais você conseguir se distanciar desse modelo, melhor. Respeito à dor, sim. Respeito ao momento de fragilidade do outro, sim. Mas com descendência, com um processo artificial de sofrimento, não. Não compactue com isso. Eu sei que é difícil dizer, porque essas coisas acontecem normalmente em âmbito familiar, não é? Nossa, nossa. É sim. Então, podemos dizer então que o sofrimento, o que ele faz a dor se prolongar, e aí ela não se resolve, e além de ela ter existido para uma vicissitude, para você se melhorar, você não usou aquilo de forma positiva, então, pelo que a gente conversou, ela vai se repetir de alguma forma. O sofrimento impede o crescimento. Ah lá. O sofrimento não te deixa ir à frente. O sofrimento gera um processo depressivo, mas não um processo depressivo em que a alma precisa descansar para se encontrar. O processo depressivo em que a alma está afastada de si mesma, está afastada da sua energia original. Entende? Porque ela não entendeu que o caminho, aquela perda que foi difícil e dura, foi necessária. Nada acontece por acaso. Ah, então olha só a imagem que me veio na cabeça aqui, seu Pena. Que a dor, então, é que nem a água da chuva, que quando não empoçada serve para os processos do bem. Mas é a nossa rebeldia que o senhor citou antes, então, de certa forma, que cria essa posse e a água parada só traz bicho, inseto e coisa ruim. É falta de humildade, na verdade. Nossa. Por incrível que pareça, pode parecer absurdo, mas toda pessoa que se entrega num processo de sofrimento é falta de humildade. Tá certo. Não, dá para entender isso. Então, voltando aqui, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Já tratamos disso. Daí ele fala assim, o senhor também já ensinou. Para uns é expiação, para outros, missão. Sim. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Porque existem mundos mais felizes, não existe, seu Pena? Claro, esse é um dos mais infelizes. Nossa. Provavelmente, dentro desse quadrante da galáxia, um dos mais infelizes. E, ao mesmo tempo, um dos mais interessantes. Porque, não sei se você sabe, mas não são todos os planetas ou todas as experiências planetárias que têm consciência viva. E a Terra tem consciência. A Terra é um ser vivo consciente, senciente. Uhum. E essa é a grande diferença desse planeta. Ele é um planeta especial. Porque existem planetas que não têm consciência crística. Esse planeta tem consciência crística. Então ele também busca vamos dizer assim, se aproximar de Deus. Dentro dessa sua ronda cósmica, vamos dizer assim, não é? O sistema solar, a Terra tem um papel muito especial, porque ela tem uma estrutura cristalina, vamos dizer assim, de troca de energia com todo o sistema.
E mais do que isso, por ser um planeta onde coexistem almas oriundas de diversos quadrantes, Ah, isso é uma experiência sociológica fortíssima. nossa. É como a Terra foi um planeta, vamos dizer assim, prisão, não é? Isso. Então, gente, vamos dizer, a escória de vários mundos veio para cá. Então, existem representantes desses povos estelares cujos filhos estão encarnados aqui, que É. estão observando com muita, muita, muita atenção. Porque esses filhos que estão presos no sistema, na roda encarnacional da Terra, também precisam ascensionar. Ah, Eles foram tão fundo, vamos dizer assim, nessa experiência da polaridade, que eles é. se esqueceram de quem eles são. Ixi. Então, o processo ascensional o que está acontecendo é que agora que o planeta está novamente começando a receber essa energia do Sol central, É. recebendo mais, vamos dizer assim, luz, mais gente vai despertando. Então, essas egrégoras planetárias vêm resgatar os seus fractais de alma que estão perdidos aqui. Ai, que bonito. É bonito. Nós estamos neste ciclo. É o ciclo de. A Terra estava no fundo da parábola, está começando a subir. Tá certo. Então, são mais 50 e tantos mil anos aí para fechar o ciclo. Ixi. Então, novos povos virão no futuro desse planeta. Esta Terra vai ser mudada novamente. Existirá uma nova configuração geológica. Muitos povos que estão na superfície deixarão a superfície. Né? Muitos povos entrarão para dentro do planeta. Novos centros planetários serão criados. Quando falo isso, não é como um filme de ficção científica. Parece, né? É porque a ficção científica parece o futuro, mas o futuro não existe. Então, tudo isto já está presente num Tá. outro plano de existência. Então, o planeta se reconfigura, por ter esta consciência, ela vai se moldando aos estágios das almas aqui encarnadas. Então, o que está acontecendo é que as novas almas, ou essas crianças cristal, crianças Índigo. índigo, tem mais um nome. Das estrelas. São as crianças que vêm normalmente sem karmas com o planeta. Aham. Então elas não ficam presas mais Ah, na roda encarnacional do planeta. Ou seja, elas vêm para deixar mais leve, uhum. não é? Entendi. Então, muitas coisas vão acontecer nesse sentido nos próximos anos, com aporte de tecnologia e ao mesmo tempo você vai ter mais gente despertando para o mundo espiritual. As coisas vão acontecendo paulatinamente, não há nada, nenhum processo é brusco, né? Mas a Terra é um planeta muito lindo e infelizmente destruído por vocês, pela falta de consciência de que a casa de vocês são vocês mesmos. Vocês são a Terra é vocês. E para usar uma alegoria católica, é a mãe, é Maria, Uhum. é Isis, né? Então é a grande mãe que suporta todas as maldades que vocês fazem com ela, não é? Mas não sei por quanto tempo, porque existem limites físicos, né, para o planeta poder suportar este tipo de vida. Né? Uhum. Olha, e daí diz o seguinte: visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então foi o que o senhor disse, a gente vai vivendo e remodelando e sendo modelado através das nossas escolhas e interações. Eu acho que é mais do que isso, Jefferson. Uhum. Eu acho que a finalidade do espírito é co-criar com Deus. Nossa. A finalidade do espírito é se entender como Deus criador. Uhum. Porque se eu sou filho de Deus criador, eu também sou criador. Ah. Então, quando você tiver esse grau de consciência, você poderá criar com Deus. Entendi. É isso. Não estamos falando nem só do nível físico, estamos falando do nível
espiritual. Imagina o papel, por exemplo, desses grandes mestres espirituais da humanidade. Quantas pessoas foram tocadas por apenas palavras? Nossa. Mas eles conseguiram construir uma base filosófica, religiosa, certamente muitas vezes desvirtuada, não é? Mas conseguiram construir uma base religiosa e filosófica que devolveu às pessoas, ou às almas encarnadas neste mundo, pelo menos uma perspectiva de contato com o divino. Porque se eles não tivessem vindo, a humanidade já teria se exterminado, né? Entendi. Então, o senhor é um deles, né? Nesse caso. Quisera, não. Sou um fractalzinho, de um fractalzinho, de um fractalzinho. E sei muito bem qual é o meu papel na criação. Mas também sei que meu papel é importante. Como o papel de vocês é importante. Porque vocês fazem parte do todo e vocês fazem parte do nada. Entende agora o conceito do todo e do nada? Sim, vamos dizer que sim. Olha, então que cada um se veja como uma pessoa importante, né, seu Pena? Porque sem a pessoa que está ouvindo, por exemplo, o todo não seria o todo? Exato. Entendi. Bom, mas aí ele disse assim: visa ainda outro fim, encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Daí ele diz: para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então, o senhor, por falar em matéria essencial de cada mundo, o senhor conversa em termos de que nosso corpo, o nosso espírito é revestido por 7 corpos? O espírito não é revestido por 7 corpos. Você tem, na verdade, 32 corpos que te conectam à sua mônada. Você pode subdividir esses corpos para o seu grau de compreensão. Você pode chamar essas divisões de etérico, de mental, de astral, átmico, búdico, o que dá uma visão, vamos dizer assim, parcial do que é. Mas sim, o que acontece é que seu grau de consciência ele é represado ou comprimido a tal nível que você consegue, no máximo, com alguma capacidade mediúnica, chegar no astral ou no mental. Somente pessoas com uma grande capacidade de concentração, pessoas que fazem mantralizações, pessoas que fazem que entram em processos de viagem astral, conseguem ter noção destes outros corpos. Mas o ser humano é muito maior do que ele imagina. Por exemplo, uma das coisas que muitas escolas trabalham, que é a apometria, né, nada mais é que um tratamento dos vários níveis de corpos. Porque as experiências, é importante que se diga isso, não ficam armazenadas apenas na sua memória física. Elas ficam armazenadas na sua memória genética. E a genética não é apenas uma ciência física. A genética também é uma ciência do espírito. Você não tem só essas hélices de DNA, você tem outras mais, que só vai descobrir à medida que você ascende na sua consciência. Porque o mundo todo está dentro de você. Você tem armazenado dentro dessas outras hélices de DNA todas as experiências de todos os espíritos o tempo todo. Caramba! É como se fosse um inconsciente coletivo galáctico, universal. Então você já experimentou tudo. Você só não lembra. Então, esses outros corpos são sutilizações energéticas desta consciência que está comprimida aqui para poder encarar as dificuldades da 3D. Nossa. Entende? Então, à medida que você vai libertando essas amarras, à medida que você vai se desconectando,
dessa 3D, desse mundo dual, você vai conseguindo limpar, você vai conseguindo conectar-se com esses outros corpos sutis. É isso que acontece. E à medida que você vai avançando neste processo, você vai ganhando expansão de consciência. O processo de ascensão nada mais é do que expansão de consciência. Mas que para vocês é realmente um processo bastante complicado. Imagina se você, de repente, tivesse que lidar com 5 milhões de vezes de informação que você tem na sua cabeça agora. O que é você? Daria um curto-circuito, né? Como vocês falam. Então, tudo é dosado para que você consiga processar isso aos poucos. Ou seja, em cada um desses corpos você trabalha com um grau de energia. Com cada tipo de energia você acumula um tipo de experiência. Entende? Entendi. É isso. E quando você junta todos esses corpos na sua mônada, você imagina o que acontece. Você imagina o que é energia. Por isso, quando uma entidade está num processo mediúnico de desenvolvimento do médium, de acoplamento com o médium, é muito importante ir muito devagar. Por quê? Porque a entidade, dependendo, tem um coeficiente energético que pode ferir, sim, o médium. Por exemplo, se você vai trabalhar com orixá diretamente ou com energia mais, vamos dizer assim, mais dura, mais pura, é complicado. Não é todo médium que consegue trabalhar em corporação com orixá, por exemplo. Ferir, o senhor fala desequilibrar... Ferir mesmo, do ponto de vista neurológico. Ah, tá, neurológico. Porque é uma energia, como se você estivesse ligando a pessoa numa corrente elétrica de altíssima voltagem. Entende? Seria um pouco desorganizar o DNA da pessoa. Totalmente. Tá. Tanto é que muitos médiuns, depois de um processo de incorporação, sentem muita tonteira. Ou uma certa perda de equilíbrio. Porque você começa a ter um processamento de informação dentro dos neurônios que é muito maior do que o que as pessoas normalmente estão acostumadas. Mas dentro de um templo de Umbanda que é bem trabalhado, estamos todos bem orientados, não estamos? Sim, vocês aí do mundo espiritual. sim. Não é para ficar com medo. Não, de forma nenhuma. O que eu estou lhe dizendo é que o processo de desenvolvimento mediúnico é uma adequação energética ao corpo espiritual do médium. Não é isso que você queria saber? Isso. Então, o que eu estou lhe dizendo é que o processo é recíproco. Tanto o médium tem que se abrir para a entidade, como a entidade tem que entender as limitações do médium, até do ponto de vista físico. Entende? Então, este é um processo que vai se dando paulatinamente. Ah, entendi. Então, nada de pressa. Você vai fazendo uma adequação, uma sintonia fina neste processo. Tá. Porque existem entidades e entidades. Existem entidades que sequer são deste plano. Nossa. Por que você acha, por exemplo, vocês que gostam do tema, né? Por que muitas entidades que vocês chamam de ETs se manifestam na Umbanda? Eu já nem sabia que isso acontecia. Muitos. Mas tipo, como o Preto Velho? Escolhem uma linha de trabalho, como Preto Velho, como Caboclo, claro. Só que para eles também é difícil. Porque além muitos deles não tiverem uma encarnação neste plano, então eles precisam ser orientados sobre como adequar a sua energia para que seja feito o acoplamento de forma que não seja prejudicial para o médium. E muitas vezes são entidades de muita luz quando eu digo muita luz, significa um coeficiente energético elevado. Ou seja, tem muito mais energia. Entendi. Então ele tem que densificar isso e colocar isso num nível palatável para aquele médium especificamente. Tá. E na nossa linguagem, eles passam por um cursinho em Aruanda antes de vir para cá. Sim. Então, eu vou terminar de ler. Porque também, não só um cursinho, mas os cursinhos. Porque não aprendem só sobre os mecanismos de incorporação, aprendem também sobre a sociologia do planeta, a geologia do planeta,
a química do planeta, as relações sociais. É um grande aprendizado. É uma faculdade inteira. Sim. Mas aí eu ouvi dizer que um ano nosso para vocês é 60 anos, ou ao contrário. Não sei como lhe dizer em termos de correspondência, vamos dizer assim, cronológica. Mas o que posso lhe dizer É. é que o que vocês estudam em uma vida, aqui nós estudamos num minuto. Ah lá. Então dá para aprender bastante coisa, né? Aí. Olha, eu vou terminar só de ler essa resposta. Seu Pena tem uma pergunta. Estamos terminando também, Felipe. Então vamos lá. Olha, para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, quando ele fala ordens de Deus, ele está dizendo da ideia de a solidariedade que o senhor falou que contribui com a evolução do todo. Eu acho que quer dizer que a cada encarnação, independentemente de onde seja, aquele espírito assume uma missão porque o papel dele faz parte do todo. Então, ao assumir aquilo e ao cumprir aquela missão, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista relacional, ele também vai estar contribuindo para que outros espíritos também tenham as experiências necessárias. A minha experiência só é possível porque você está aí. Ninguém vive sozinho. Não é? O coletivo é muito mais importante do que individual. Apesar de, nesse momento histórico, vocês acharem que não, porque hoje sempre é o indivíduo. Na verdade, o coletivo é muito mais importante. Como eu posso estar bem se o outro não está bem? Como eu posso ter tudo se o outro não ter nada? Parece óbvio, mas hoje não é. A ótica está tão invertida que o individual e o sucesso estão acima de qualquer coisa, não é? Nossa. Então, assim, quando vocês passarem desta fase, e vão passar, vocês vão entender que eu como indivíduo, me realizo na coletividade. Só se eu for de serviço para essa coletividade. Se eu tiver um sentido de existir dentro dessa coletividade. Porque eu, por mim mesmo, não sirvo para nada. Entende? Sim. E ele termina assim a resposta. Ele diz, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Exato. Ou seja, o meu valor pessoal é valor a partir do momento que eu coloco esse valor à disposição do outro. Entende? Entendi. Eu só posso me vangloriar dos meus feitos se eu tiver feito bem para a coletividade. Eu só posso me vangloriar das minhas experiências se mais gente se beneficiou com elas. Eu só posso dizer que minha vida, ou só posso validar minha vida neste plano a partir do momento que eu fiz uma diferença para os outros. Você não é o seu próprio ponto de referência. O outro é seu ponto de referência. E as pessoas se esquecem disso. É o meu sucesso, a minha casa, o meu trabalho, sempre o meu. Só que a sua casa, o seu trabalho, depende do outro. Então, a perseguição de um outro ser humano seria, numa analogia, o cachorro perseguindo o próprio rabo. E quando lhe faz mal, é o cachorro mordendo o próprio rabo. Porque está mordendo a si mesmo. Na verdade, o que eu quero dizer é que as pessoas têm que validar a sua vida em relação ao outro. Não é que eu precise do outro para me entender, mas eu preciso do outro para dizer que o que eu sou faz uma diferença nessa experiência coletiva. E essa tua individualidade, junto à individualidade do outro, e a do outro, e a do outro, é que compõe essa cocriação em Deus. E se é divino, quando eu falo cocriação com Deus, é porque tem um propósito divino. É porque não é um propósito em vão.
ele tem um propósito divino, ele tem uma finalidade. O que é o propósito divino? O que é ser divino? É estar de acordo com as leis da criação. Não ferir, não matar, não usurpar. O básico. As leis básicas cristãs. Se eu consigo trazer a minha individualidade para uma experiência encarnacional, dentro destes conceitos, e ainda assim consigo fazer a diferença na vida do outro, com certeza você vai ter realizado a sua missão. Isso é divino. E é assim que se cresce e é assim que se evolui. Apesar de todas as dificuldades. Nunca se sentiu vítima. Nunca se sentiu coitado. Nunca se sentiu rejeitado. Não. Este é meu caminho, estas são as minhas dificuldades, isto eu tenho de bom, isto eu não tenho de bom, o que eu posso fazer com essa equação? De que forma eu, ao crescer, posso ajudar o meu semelhante? É isso. É fácil? Não. Mas quem disse que seria fácil? Há mundos mais felizes. Quem vocês quiseram vir para cá, não é? Parece que fomos exilados, tá? Não foi por querer. Muitos foram exilados e ficaram perdidos aqui. Mas pode ter certeza que se vieram como exilados, não devem ter sido as melhores pessoas nos seus planetas de origem, não é, meu filho? Tá certo. Mas o senhor disse que tem gente que quis vir para cá, porque eu imagino que ninguém quer ir para um lugar pior. Sim. Muitas pessoas. Muitas pessoas porque têm consciência do seu valor pessoal e sabem que pode fazer a diferença num planeta. Claro. Tem muita gente aqui em missão. Muita mesmo. Infelizmente, vamos dizer assim, a maior parte é gente perdida, tentando buscar o fio da meada. Você sabe disso. Mas tem muita gente que quer ajudar esse povo a encontrar o fio da meada. Isso em si já é de um valor fantástico. E essas pessoas têm essa consciência. E muitos de vocês, trabalhadores espirituais ou trabalhadores da luz, como vocês gostam de saber, têm esta missão de trazer o esclarecimento e de trazer a verdade do espírito sobre a matéria. O problema é que muitas vezes, muitos desses trabalhadores da luz caem num tipo de misticismo sem sentido ou ficam muito mais preocupados com os rituais do que com as palavras e com as ações. E aí acabam se perdendo também, não é? Então, falar do espírito é falar que cada um é filho de Deus. Olha, seu Pena. Esse é o sentido do espírito. Tá, obrigado, viu, seu Pena? Olha, antes do senhor ir embora, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, que até foi o motivo de eu ter pedido para entrar em contato com o senhor esclarece isso para a gente. De uma moça que disse o seguinte, ela falou que ela viu um vídeo a respeito da destruição do espírito, ficou intrigada, e ela queria saber mais a respeito. Daí ela disse o seguinte: realizei na vida algumas viagens astrais nesse tempo, não tenho maturidade para esse tipo de pesquisa, e depois eu não via ninguém, apenas ouvia. Bom, enfim, ela falou da história dela. Mas olha, depois de a gente ter falado dos corpos, eu entendo que quando mais a gente vai evoluindo, a gente vai deixando de lado esses corpos. No caso, o corpo físico, quando morre, fica aqui. Quando a gente eleva, bom, o etérico só existe por conta do físico. Depois vem o corpo astral. Então, no mundo astral, a gente só usa o corpo astral. Então, o corpo etérico e físico morreu. Então, a hora que a gente evolui para o causal, ou para o búdico, ou para o átmico, então os de baixo vão deixando de existir. Seria essa a destruição do espírito, entre aspas, destruição, porque é só se desfazer de uma roupagem, à medida que a gente evolui? Ou existiria realmente a destruição do espírito no nível de dizer, olha, esse espírito foi criado por Deus e deixou de existir porque Deus destruiu o espírito? Esse tema é bem mais complexo que isso. Sobre os corpos de você ir se desfazendo, faz um certo sentido. Mas entenda que os corpos coexistem o tempo todo. Isso. Então, talvez você, muitas vezes, o seu corpo, vamos dizer, astral,
não tem a mesma consciência que o seu corpo físico. Tá. Ou o seu corpo átmico não tem a mesma consciência que seu corpo astral. Porque muitas vezes os corpos estão alocados em realidades diferentes. Tá. Então eles têm percepções da realidade que são diferentes. Por isso que eu lhe digo que, na verdade, você é um produto da junção de todas essas percepções. A diferença é que à medida que você ascende ou vai perdendo os corpos mais densos, você vai mantendo também as experiências mesmo dos corpos que você tiver perdido. Tá claro isso? Entendi, sim. Essa experiência não se perde nunca. Tá. Ok? Tá. Sobre a destruição do espírito, talvez ela esteja se mencionando a destruição da alma. O espírito, enquanto fagulha divina, não se destrói nunca. Tá. Isso O que acontece é que, ao ser um fractal e ter mergulhado num processo, vamos dizer, anticrístico profundo, muitos filhos não conseguem retornar à sua mônada original. Então, nesses casos, eles são perdidos, entre aspas. E desta forma, é uma decisão da mônada manter ou não manter aquele fractal. Ou seja, é uma avaliação daquela mônada dizer, eu vou extirpar ou vou destruir este fractal porque ele não consegue retornar para casa. Vamos dizer assim. Tá claro? Tá. Não, né? Não, tá claro, só porque quando o senhor fala isso, eu penso, Jesus falou assim, nenhuma ovelha se perderá. Quer dizer, até o diabo se salvará. Não. Porque pode ser que, vê só, Deus é tão magnânimo na sua criação, que ele permite que você o renegue até o último momento. Isso é possível. Tá, mas... Existem espíritos que estão tão renegados, que estão tão fora de sintonia com a luz divina, que eles realmente, depois de, isso estou dizendo, depois de milhões de processos encarnacionais, ainda assim eles não querem se juntar à luz. Então, nestes processos, cabe à mônada que gerou aquela alma, aquele fractal, decidir pela continuidade experiencial daquela alma, ou não. Nestes casos, o que acontece é que pode sim existir. Esta alma é desintegrada a nível de partículas e ela volta para o nada. Ela vai servir de matéria de combustão para outras mônadas que queiram fazer novas experiências. Ela é transformada. E quando se diz destruição, significa a destruição da consciência. Então. Entende? Sim, a energia se transforma. É isso, filho. Espero ter esclarecido. Mais alguma última pergunta? Eu já vou indo. Mas, seu Pena, se uma pessoa está perdida e está na escuridão, é como uma criança que não tem consciência de si mais. Ela já está fazendo tanta, perdeu noção das coisas. Então, ela não seria legal ela ser apagada assim. Mas você está colocando uma situação de sofrimento infantil, não é? O que eu estou lhe dizendo são almas que tiveram milhões e milhões de experiências. Ah, entendi. Então é impossível praticamente. Não é um processo assim. Tá. Tão simples. É isso que eu estou lhe dizendo. São almas que passaram, muitas vezes viveram em outras galáxias e trouxeram um grau de negatividade que não conseguiram apagar. Então, é como se você estivesse dando chances. Uma chance, 2, 3, 4. 10 milhões. Você já ouviu falar dos exilados de Capela? Já. Como já ouviu falar dos exilados de outros mundos que vieram para cá? Já. Essas almas estavam, a seu modo, perdidas ou distanciadas da luz. E foi-lhes dado uma nova oportunidade, certo? Não é isso, não estavam acompanhando o progresso do planeta. Então, mas o que eu estou lhe dizendo são casos muito mais extremos que isso. Tá. Imagine, por exemplo, a Terra, que vai sofrer um processo semelhante. A história da separação do joio
do trigo, É. o que acontece? Se você vai ter um padrão energético e essas pessoas não vão conseguir acompanhar, elas vão ter uma outra morada que seja ideal para que eles consigam avançar dentro do grau de consciência deles, certo? Uhum. Só que você imagina este processo se multiplicando e se repetindo milhões de vezes. Tá. Chega um momento em que a própria mônada decide: não há possibilidade de retorno para a luz. Então, nesse momento, ela pode, não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode decidir que não quer mais as experiências ou não quer conceder experiências àquele fractal. Por quê? Porque aquele fractal só quer repetir a mesma experiência sempre. Entendi. Entende? Entramos naquela ideia de que é possível, mas não é provável pelas N chances que tem. Sim. Tá. Então tá, olha, vamos deixar para lá as outras perguntas. Eu gostaria mais mesmo de ouvir uma última mensagem aí do senhor, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que gostam muito do conhecimento do Pena Branca, da paciência, do amor. Eu gostaria que o senhor desse uma última mensagem para a gente. Eu acho que a mensagem que fica é: aproveitem a vida da melhor forma possível. Aproveitem cada oportunidade da melhor forma possível. Aproveitem as dificuldades da melhor forma possível. Porque isto é uma dádiva, esta possibilidade de experiência neste plano é uma dádiva que talvez muitos de vocês não mais repetirão. Então, utilize cada momento para poder entender a beleza que é poder sair vitorioso e sair feliz, e poder ajudar, e poder se ajudar e ajudar o outro, mesmo com todas as dificuldades e todas as limitações da vida neste planeta Terra. Vejam a beleza do planeta, vejam o respeito à natureza como respeito à própria vida de vocês. Isso é que eu quero que vocês falem e passem aos seus filhos. O planeta somos nós. A vida que está aqui é a vida que existe em nós. Todos somos feitos dos mesmos materiais, dos mesmos elementos. O planeta sim tem consciência. Vamos aproveitar cada oportunidade para expandir a nossa consciência. Vamos julgar menos, vamos procurar entender mais, vamos ser menos dogmáticos, vamos ser menos religiosos no sentido de fechados para uma visão religiosa. Vamos ter mais fé. Essa é a minha última palavra. Tenham fé, tenham foco no divino, tenham foco no Deus que nos alimenta a cada dia com a sua força de luz, com a sua força de paz, de equilíbrio, de amor. Entendam Deus como amor, como equilíbrio, como razão do coração. Se vocês entenderem isso, a vida vai lhes pesar muito menos e vocês vão ser muito mais felizes dentro de todas as limitações impostas pela vida neste plano. O agradecimento por essa oportunidade de comunicação e que essas humildes palavras sirvam como estímulo para buscarem mais conhecimentos, mais verdade e mais amor dentro de si mesmos e dentro dos seus semelhantes. Fiquem todos no amor e na paz divinos. Muito obrigado. Que assim seja. Salve, Caboclo Pena Branca. Graças a Deus. Ok, acabou. Saravá, Oxóssi, Pena Branca. Saravá. Salve o terreiro, seu Gunhara, seu Pena Branca. Salve. Ok, Babocri. Ok, acabou. Seu saiu até Carisó, e a sua flecha é de Dayá.